Olá, amigos, um bom dia para todos. Graças a Deus, saudamos, mais um dia nesse mês de dezembro, esse mês querido aos nossos corações. Que possamos nos sentir envolvidos pelas bênçãos de Jesus, em nossos estudos, em nossas reflexões sinceras, onde buscamos nos aprofundar, buscamos nos conhecer, buscamos compreender a vontade de Deus em nossas vidas particulares, para cada vez mais vivermos em harmonia com a vontade do Pai. Dessa maneira, então, trouxemos o estudo que tem como título Respostas do Alto, a mensagem 166 do livro Vinha de Luz, trazida pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que ele inicia com o Evangelho de Lucas, versículo 11 do capítulo 11, em que Jesus diz: E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nos círculos da fé, encontramos diversos corações extenuados e desiludidos. Referem-se à oração, a maneiras de doentes desenganados quanto à eficácia do remédio, alegando que não recebem respostas do alto. Entretanto, a meditação mais profunda lhes conferiria mais elevadas noções dos divinos desígnios, entendendo, enfim, que o Senhor jamais oferece pedras ao filho que pede pão. Nem sempre é possível compreender de pronto a resposta celeste em nosso caminho de luta. No entanto, nunca é demais refletir para perceber com sabedoria. Em muitas ocasiões, a contrariedade amarga é aviso benéfico e a doença é recurso de salvação. Não poucas vezes as flores da compaixão do Cristo visitam a criatura em forma de espinhos e, em muitas circunstâncias, da experiência terrestre. As bênçãos da medicina celestial se transformam temporariamente em feridas santificantes. Em muitas fases da luta, o Senhor decreta a cassação de tempo ao círculo do servidor, para que ele não enche os dias com a repetição de graves delitos, e não raro dá-lhe fealdade ao corpo físico, para que a sua alma se ilumine e progrida. Se a paternidade terrena imperfeita e deficiente vela em favor dos filhos, que dizer da paternidade de Deus que sustenta o universo ao preço de inesgotável amor? O todo compassivo nunca tira pedra às mãos súplices que lhes rogam auxílio. Se te demoras, pois, nos seios das inibições provisórias, permanece convicto de que todos os impeditivos e dores te foram concedidos por respostas do alto aos teus pedidos de socorro, amparo e lição, com vistas à vida eterna. Sabemos o quanto é difícil essa lição e, por isso mesmo, quantas vezes precisamos revê-la, refletir novamente sobre essa mensagem, sobre essas ideias da bondade divina de Deus, a paternidade de Deus que sustenta o universo, esse amor que sustenta o universo ao preço, desse, é um amor inesgotável que não se acaba nunca. Como é difícil muitas vezes nós entendermos, porque fomos de uma certa maneira habituados, viciados em soluções mágicas, em soluções imediatas para as nossas necessidades.
Funcionamos à maneira de crianças caprichosas que querem, e quando não recebem o que querem, bate perninha, soca a parede, briga, grita, puxa a própria roupa ou até se machuca. Mas conforme vamos ficando maduros, vamos saindo dessa condição de imaturidade, de infantilidade, de atendimento aos desejos imediatos. Bem, primeiramente precisamos compreender que estamos num corpo físico, não somos esse corpo físico. Necessitamos nos desidentificar com tudo aquilo que nos prende, que nos algema a matéria e a visão materialista, a visão de favores atendidos de forma imediata. Quando compreendemos que não somos essa matéria, estamos nessa matéria, nos identificamos com o que é maior. Nós somos um espírito imortal. Nós estamos aqui no momento na matéria para aprendermos e nos livrarmos de situações que outrora nos comprometemos com a lei, visando, um progresso, visando a melhoria e as escadas evolutivas como espíritos imortais. Nós buscamos aqui vistas eternas, olhando para frente e para cima cada vez mais. Então, quando nós desencarnamos, nesse espaço entre uma encarnação e outra, ficamos no que chamamos de erraticidade. Ao olharmos para as vidas anteriores, cada vez com mais consciência, cada vez com mais entendimento, junto aos nossos mentores e guias espirituais, observamos pontos fracos, potências que precisam ser desenvolvidas, fortalecidas, lições outras que precisam ser melhor fixadas. Fomos apresentados, mas não fixamos claramente a ponto de falar isso é uma conquista e nunca mais ninguém me tira. Não, ainda é aquela situação, tem hora que tem ou tem hora que não tem, dependendo das circunstâncias. Então, buscamos o corpo físico, que é a única matéria de nos fazer compreender num planeta material, é através do corpo físico. Porque senão, se ficássemos como espíritos, presentes mas invisíveis, somente aqueles que têm capacidade de ver além da matéria nos viriam e o viriam até com uma determinada dificuldade se não se encontrassem nas nossas faixas de pensamento. Por isso a matéria nos dá aqui, de uma forma, pela misericórdia divina, oportunidade a todos nós de estarmos em contato com as nossas dificuldades, estarmos em contato com outras criaturas que possam nos ensinar, outras criaturas que possam nos influenciar, outras criaturas que possam nos fazer ver o nosso lado ainda sombrio, através da dificuldade que elas mesmas vivenciam, só assim que a gente às vezes se enxerga, com as mesmas características que nos incomodam, e aí na matéria nós vamos colocar aquela situação de uma forma mais fixada. Então, muitas vezes vamos aprender o valor da humildade quando renascemos no lar, onde precisamos obedecer, um lar onde as necessidades financeiras são muito prementes. Vamos ter que aprender a conviver com outros usando a solidariedade para que todos possamos viver numa família, Vamos trazer para junto de nós outros espíritos, muitas vezes com aquele sofrimento, para que a gente veja a importância de se lutar por uma causa, por uma igualdade, pela uma permanência no mundo de mais solidariedade, paz. Muitas vezes vamos vivenciar no nosso corpo físico situações que outrora nós provocamos, mas ao falarmos, eu não pedi isso,
Não pedimos só não. Muitas vezes imploramos a providência divina para que pudéssemos retornar e, digamos assim, colocar para fora, através do perispírito, através da carne, expurgando aquela marca que fizemos e que nos arrependemos e não nos perdoamos e pedimos a vinda à Terra com aquela situação, com aquela inibição, com aquela característica física, com aquela dor. E muitas vezes são as provas que a vida nos apresenta para ver como iremos sair daquela situação. Qual já o nosso entendimento cristão para vivenciar com aquela dificuldade? Então, nós às vezes nos colocamos ali com uma visão mais ampla, entendendo que é uma necessidade do meu espírito imortal para progredir. Enquanto eu não me liberar de tal situação, não tem como eu passar para outra classe. Enquanto eu não colocar através dessa prova bem feita e tiver uma boa atuação aqui na matéria, não tem como eu viver em outra situação com outras pessoas, em outros mundos. Eu preciso crescer diante daquilo ali. Não é porque aquilo está acontecendo comigo, mas é para que isso está acontecendo. O que isso me faz lembrar, o que isso me faz refletir sobre a necessidade dessa virtude para vencer tal situação. Eu possuo dentro de mim, a que ponto dentro desse espectro? Ainda é uma conquista de virtude que ainda está vacilante, que tem hora que é temperamental, tem hora que eu tenho bastante, tem hora que não tenho nenhuma, mas vamos buscar como uma lição que o professor traz nova, e de tanto a gente exercitar, já sabe aquela resposta de frente para trás, de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás, enfim, de qualquer lado a gente conhece aquele problema. E a nossa resposta é fiel. Então, nós vamos nos ver como espírito imortal. Mas, ao reencarnarmos, estarmos aqui no planeta Terra, iniciam-se as dificuldades. Primeiro porque, quando nos fixamos no corpo de carne, a nossa memória ela é abafada, nossa memória das vidas anteriores. Aí a gente fala, mas eu não me lembro. Graças a Deus a gente não se lembra, porque se nós nos lembrássemos de tudo aquilo que fizemos, viveríamos em total desespero, muitas vezes como vivíamos no plano espiritual, desesperados pelo esquecimento, esquecermos de alguma coisa que fizemos. Já viram quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente quer dormir, parece que a gente não consegue, e a gente fica assim, meu Deus, que eu me esqueça disso. Porque se nós não tivéssemos a bênção do esquecimento, nós nem conseguiríamos nos ver ou olhar o outro. Então Deus nos permite, em sua misericórdia, um esquecimento temporário, mas a lembrança da necessidade, ela é intuitiva. Alguma coisa dentro da gente que devemos passar por aquilo ali calados, sem reclamar muito, que aquilo não aconteceu à toa. Alguma coisa a gente diz inato, é esse conhecimento inato que todo espírito traz para junto na sua reencarnação. Mas chegando aqui, nós vamos entrar em contato com espíritos de diversas sintonias, vibrações, afinidades, que vão nos estimular outros gostos, outros vão nos convidar para nos manter algemados ainda antigos hábitos. Nós vamos encontrar aqui algumas coisas que não nos fizeram bem, mas novamente nos acordam para aquela volúpia, para aquelas necessidades que outrora combinamos e tratamos com a gente mesmo que esqueceríamos. Vários caminhos que não nos levaram a lugar nenhum, que nos fizeram perder tempo, e aí nós chamamos, queremos ser atendidos. Então, se nos vem a dor, se nos vem a desilusão, se nos vem um problema familiar, o que nós fazemos? Queremos ser atendidos e que aquilo saia da nossa vida, que saia do nosso corpo, que saia do nosso caminho, que aquilo seja resolvido. Mas eu já rezei 10 dias, já rezei 20, Enfim, a gente quer que as nossas necessidades sejam atendidas. Isso é normal? É.
Alguém que está com espinho no pé quer retirar o espinho do pé. É natural. Mas tem um momento em que a criatura começa a entrar num processo de briga com Deus. Porque ela rezou tal dia, ela tem que ser atendida. Ou ela rezou mais vezes, ela tem que ser atendida mais vezes. E aí que começa um processo ainda de ignorância. Primeiro que nós sabemos que não há prece sem respostas, não é mesmo? Todos nós, receberemos do Pai, em relação à oração, o pão necessário das nossas almas. Nenhum pai não vai dar pedra a quem pede pão. Primeiro nós temos que observar o que nós estamos pedindo. Muitas vezes os nossos pedidos são contrários até à lei de Deus. Quantas vezes a criatura que está lá com inimizade, com fulano, com beltrano, pede uma coisa ruim para o outro? Como é que seria atendido, contrariando a lei de Deus? Então são pedidos contrários. Esse é um primeiro movimento. E depois a gente vai lembrar que nem sempre a gente compreende de pronto a resposta de Deus. Porque existe um momento para pedir, um tempo de meditação naquele pedido, e depois a gente vai receber a resposta. E quem disse que a resposta vai ser sempre sim? Quem tem filhos, alunos, sobrinhos, né? Quantas vezes disse não? Não, isso você não pode fazer. Não, isso eu não vou te dar. Foi porque éramos ruins? Não. Porque temos mais maturidade, sabemos que aquilo ali seria um mal se concordássemos ou se estimulássemos. Então dizemos não. O não faz parte do amor. Sim, sim. Não, não. Não é? Então, a gente tem que começar a ter mais percepção nessa resposta que nos chega através dos nossos caminhos. Muitas vezes a contrariedade de uma vontade é um aviso benéfico. A gente não está percebendo que aquilo ali é um processo até de aviso. Olha só, a porta fechou. E a gente bate de novo e a porta fechou. E tem gente que vai lá e arromba a porta, precipitando uma situação que não era para passar. Mas de tanto exigirmos o atendimento, aquilo foi realizado para aprendermos a saber acalar, a saber aceitar. Que antes dos nossos caprichos, Deus nos conhece. As necessidades reais do espírito. Para a matéria aquilo pode ser bom, mas para o nosso espírito imortal não. Aquilo vai nos levar para o despenhadeiro. E fomos nós que forçamos muitas vezes a situação. A resposta foi não. Mas a gente não confia, a gente acha que a gente só é amado e ouvido quando tudo se abre a nosso capricho. Não as nossas necessidades do espírito imortal, e sim da personalidade. Então, às vezes, a doença é um recurso de salvação para o futuro, né? A gente vai lembrar que muitas vezes o Senhor decreta ali a cassação de tempo na nossa vida, na vida daquele que amamos, para que ele não repita graves delitos que ia complicar mais ainda a vida dele espiritual. Quando começa a perceber que ele está entrando e vai entrar novamente naquela situação, caça-lhe o tempo. E a doença vem muitas vezes para nos salvar. É o recurso de salvação. Muitas vezes Jesus nos visita, né? Aquela mãe que visita o filho e diz, não, visita em forma de espinho. Não pode, vou te manter aqui. Você vai ficar aqui mais um tempo. E a gente não percebe a medicina celestial, né? Nas feridas santificantes. Quantos de nós estamos expurgando o problema aqui na matéria
E às vezes a gente fala, vou sair daqui leve, porque vai ficando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e a matéria está desfazendo daquilo que não mais condiz com uma nova forma de ser. Então o corpo físico funciona, né? Como um mata-borrão, imprimindo ali na matéria aquelas manchas, aqueles nódulos que estavam conosco. Olha que benção de poder se liberar disso. Eu arranjei isso na matéria, tem que me liberar na matéria. Muitas vezes será necessário, mas para quem? Para a gente mesmo. Muitas vezes somos nós que não nos perdoamos espiritualmente. Muitas vezes nós não nos perdoamos e queremos fazer uma necessidade de vivenciar aquela dor. Às vezes a gente deve lá X real lá para alguém, uma nota lá. A pessoa fala, mas eu não preciso disso. Não, eu faço questão. Eu faço questão de resolver isso. O outro mesmo, então dá para alguém aí na rua que precisa. Então tá bom. Mas eu faço questão de me recompor. Então é quando é da nossa consciência. Né? Me lembra a história que foi contada pela espiritualidade de uma mãe que ama muito um filho, né? E esse filho era um jovem desvairado, delinquente, vivendo, criando problema para ele mesmo, para a mãe e para todo mundo ao redor dele. Vivia em jogatina, bebida, noitada, destruindo o corpo físico, arruinando o patrimônio familiar com os seus vícios, cheio de maus costumes, apesar de ter sido criado com edificação, com a palavra de Deus. E essa mãe, muito cristã, orava sempre pedindo, né, por esse filho. Até que esse filho um dia sofreu um acidente. E esse acidente o deixou acamado. Ele ficou muito tempo na cama. E essa mãe olhava aquele filho na cama, mas só via a doença daquele filho, porque ele estava na cama. Mas enquanto ele esteve na cama, os amigos da mãe foram visitá-lo. Um levou uma palavra de consolação, ele começou a ouvir, o outro fez uma prece, ele passou a dar atenção, o outro lhe levou um livro, ele passou a ler, o outro levou um filho também que falava coisas boas, ele fez uma nova amizade. E ali ele foi ficando mais aquietado, ali ele foi ficando mais sereno, ouvindo mais a voz da mãe, fazendo as preces. As companhias que iam na casa dele eram selecionadas pela sua mãe. Ele vivia já num clima bem melhor do que ele tinha condições de escolher. Como se de uma certa maneira fosse tirado ali o livre-arbítrio dele momentâneo e colocasse ele naquela prisão domiciliar, né? Aquele momento de prisão domiciliar que a criatura foi colocada para ouvir melhor, repensar sobre a vida, e ele ali pôde rever as situações. Mas a mãe só via como mãe aquele filho ali preso, tão jovem, com a juventude, o mundo pela frente, e ele ali sem poder andar e acamado. E ela começou a rezar, interceder por ele, pedia, e aquilo se mantinha, e ela começou a entrar num processo que ela não era atendida. Ela realmente era uma alma que tinha a favor de si trabalho. Ela tinha a favor dela mérito para pedir, interceder mesmo. E ela usou esse mérito dela para interceder a favor do seu coração tão amado, que era o seu filho. E não teve outra alternativa, que a espiritualidade então falou assim, então vamos atendê-la do jeito que ela quer. Ela não soube colocar a vontade dela abaixo da vontade de Deus. Ela quis ensinar como se deve fazer, esquecida que antes daquele filho ser dela, o filho era de Deus. Foi emprestado aquela joia divina à educação dela, mas que todos pertencemos a Deus. Então foi atendido, o filho aos poucos já começou
a se restabelecer. No que ele se restabeleceu, começou a sair da cama, da casa, e já não vinha mais ouvir lá aquela conversa da prece, não queria mais atender lá os amigos que a mãe reunia em torno da cama. Ele já começou a aparecer em casa só à madrugada e voltou para aquela vida aonde ia ser-lhe a perdição do corpo físico e principalmente da reencarnação. Ele se complicava cada vez mais e voltou fazendo pior ainda. Foi quando a mãe começou a orar e falou: Deus, entrego em suas mãos o que for melhor. Que seja feita, Senhor, a sua vontade antes da minha. Que eu tenha ombros fortes para suportar. E então, o filho novamente começou a sentir a dor e voltou por um bom tempo ao leito, onde melhor ele precisava ficar parado para ouvir e refletir, para novamente ser-lhe dado o livre-arbítrio integral naquela reencarnação. Por isso, nós precisamos compreender que quando eu peço a Deus, eu coloco aquela decisão desde já agradecido. Agradeço, Deus, pela sua decisão, ao Pai. Desde já eu já agradeço. Eu peço, mas desde já eu já agradeço, independente se o pedido vai vir deferido ou indeferido, porque eu sei que tudo concorre para o meu bem, que naquele momento ainda não é um momento adequado. Eu tenho que entender que existe um processo que media entre o pedido e a resposta, entre que o mais alto está examinando. É quando a gente tem essa compreensão. Eu não pedi força a Deus, o que Ele vai me dar? Ele me deu dificuldade para aprender a ter força. Eu não pedi paciência, então Ele vai me dar lá aquela situação lá de conflito para ver como é que eu me comporto. Então nós vamos pedindo a Deus, na realidade, resistência, fortalecimento da fé e compreensão da vontade dEle na nossa vida. Porque a vontade dele vai se fazer, e não a minha vontade, que ainda é uma vontade caprichosa. Então, quando eu falo, Senhor, eu sei que eu tenho direito a pedir. Estou com esse problema, com essa situação, que me provoca, Senhor, a dor, a agonia, enfim, o que for. Sei que é lícito pedir, mas desde já lhe agradeço, Senhor, sabendo que entrego em suas mãos, aceitando a sua vontade, porque sei que tu és sabedoria e justiça em perfeição. Tu estás me vendo no futuro, e a minha visão é só de agora. E eu trouxe aqui, até para vermos que às vezes a nossa visão não é só da matéria, não. Existe o exemplo, né, do próprio espírito Meimei. Meimei, ela foi casada com Arnaldo Rocha, né? E ela desencarnou muito novinha. Ela era casada de pouco, e ela gostava muito de Arnaldo Rocha. E Arnaldo Rocha já tinha passado um bom tempo, e ele ia para a segunda núpcia, né? Ele ficou viúvo e ia casar novamente. Quando o espírito Meimei percebe o Arnaldo, né, com a nova companheira, e ela gostava tanto dele, né, ela sentiu ciúmes. Meimei sentiu ciúmes e desejou voltar para a convivência com aquele que foi marido dela, né? Então ela queria voltar como filha. Ela foi pedir, né? Fez um pedido, não aguentava mais de saudade dele, de ciúme daquela relação, queria voltar até como filha.
E aí fiz o pedido na sua oração lá, no plano espiritual, ela como espírito, ela pediu lá para que aceitasse um retorno dela. E esse pedido foi direto parar na mão do Espírito Emmanuel, aqui o autor do livro. E ele leu um pedido da Meimei e falou assim: olha, eu posso mandar o teu pedido para o deferimento lá no mais alto, se você desejar, né? Mas você está esquecida do que você se comprometeu com o serviço com as crianças, o quanto você estimulou as outras, o quanto você se comprometeu no trabalho aqui na espiritualidade. A programação sua era essa. E o trabalho deve continuar aqui. Mas já que você está querendo voltar, né, por uma questão de ciúme, de excesso de amor, né, que se fala, né, de apego, eu já vou te dizer que eu posso mandar mais para o alto o teu requerimento, mas que daqui já vai sair com o primeiro não, que será o meu. Então Emmanuel falou: olha, eu posso, mas aqui já tem o primeiro não. Não. Foi quando ela parou, né, espiritualmente, e refletiu realmente a necessidade da continuação da obra dela no plano espiritual, que era o comprometimento dela, e cresceu. Então, muitas vezes, após um desencarne, ainda estamos presos. A ideia da matéria é o campo do ciúme, é o campo de que fulano vai ser meu. Esquecidos que nós vivemos numa família universal e que temos um pai amoroso, bom, e que sempre vai nos fornecer o que for melhor para a nossa vida eterna. Que possamos, assim, fazer as nossas preces com mais tranquilidade, com mais serenidade, lembrando que todas as preces serão ouvidas, mas entre ouvir e atender, de acordo com as nossas reais necessidades, serão todas, mas de acordo com nossos caprichos, não. Que possamos pedir, então, luz, que possamos pedir paz interior, que possamos pedir aceitação, serenidade e sabedoria. Que possamos pedir, ó Senhor, que eu possa compreender a vontade de Deus em minha vida e aceitar tudo como fonte do seu amor sempre. Que possamos assim encerrar com essa serenidade, com esse entendimento, rogando a Deus as luzes do mais alto, para todos nós, espíritos ainda com dificuldades de vir, e tantos outros espíritos que ainda não conhecem Jesus. Muita paz aos vossos corações e muita paz aos vossos lares. Graças a Deus.